Ô, ele acabou o café também, mano. Bem, esse é mais saber ouvir. Rapaz, eu tô sofrendo pra fazer vídeo aqui. Ó. Celular, memória reduzida. Eu tinha. A fábrica ficou devendo dinheiro, sabe Deus quando. Em resumo, deu filmadora. Sony, Canon, Fuji, essas marcas aí. Pô, você não é nada, pô. Filmadora, completa. Com bateria reservas. Baterias, não uma. Mais de uma. Carta de memória reserva, não uma, mais de uma. 256 GB, 512. Eu também quero fazer na rua, nas praças, nas praias, né? Onde eu puder fazer com meu amigo Walter Lima, entendeu? Eu tô aqui, querendo fazer vídeo, sabe? Eu vim levar para as praças, para a rua, para as praias, quando Deus mandar. Eu também investi num café com eles voltando. Né? Mas tô precisando de máquina de café, de patrocínio de ajuda, parceria. Né? E eu quero te ouvir, né? Para poder fazer particular com as pessoas, ouvir as pessoas, o sofrimento e a dor das pessoas. Mas ninguém tá chegando para me ajudar. Fica difícil. Vou falar sobre um assunto que os final dos tempos estão aí na porta, né? Falta uma taça a ser derramada e uma coisa a ser tocada. Certo? Até fazendo isso nos meus vídeos. Glória de Deus né, se manifestando no planeta Terra, onde o povo está indo para o inferno, pro purgatório. E justamente falando sobre purgatório, né? Que é negócio da igreja católica, a igreja covarde dessa igreja católica. Saí dela, ela estava sob audição. Aí Deus me tirou daquela idolatria de adorar a imagem, santo, santo, e estou aqui, evangelizando. Quem gostar, assiste. Quem não gostar, também não fale mal nem me xingue. Vamos falar sobre o inferno, né? Que é chamado purgatório. Segundo a Bíblia Sagrada, o inferno é descrito como um estado, lugar literal de separação eterna de Deus e tormento para os ímpios. Ímpios também, homens e mulheres ímpios. O povo morre adorando tudo que vê, que tem, certo? E muitos não vão para o céu, vão para o inferno. Esse é o caminho. O purgatório, por sua vez, é uma doutrina católica baseada em interpretações de textos bíblicos que o define como um estado temporário de purificação para quem morre em estado de graça, mas necessita limpar imperfeições antes de entrar no céu. Com relação a isso, eu não vou bater de cara, certo? Aí tem mais aqui falando, vamos ver agora. Vocês que não gostam de ouvir falar sobre isso aqui, então, você não tem obrigação nenhuma de ouvir falar. Mas eu falo aqui porque é meu compromisso, uma obrigação de falar. Deus colocou no meu coração, eu falo. Eu não falo porque eu quero, porque, nossa, quer ser um santinho, um bonzinho, não. Fala aqui porque o Espírito Santo me incomoda. Fale, Felipe. Fale que eu assino embaixo. Aí vamos ver aqui, ó. Inferno. Inferno é retratado nas escrituras como um destino daqueles que rejeitam a Deus. Aqueles e aquelas, né? Aí vamos ver aqui. É porque o mouse aqui, meu amigo, tá com defeito. E notebook nem meu, nem emprestado. Aí eu queria ter mouse e notebook novo. Tô precisando ter também fazer live, certo? Fora a filmadora com os acessórios completos. Aí aqui, ó. Palavras originais. No texto hebraico, usa-se Sheol. Parece a sepultura ou o mundo dos mortos. Enquanto no grego, no Novo Testamento, usa-se Hades, referente ao mundo dos mortos, e Gina, referente ao vale de Inom, usado por Jesus como metáfora para o castigo e fogo eterno. Bem, essa questão aqui, né, eu peguei uma imagem e baixei. Céu e inferno, e no meio, precipício, que não tem como passar de um lado para o outro. O lado de cá é o lado da luz, os que morreram estão descansando para o dia do juízo final. E o lado de lá também, o lado escuro é das trevas, aí no meio é da Bíblia. Não passa nem de um lado nem para o outro, certo? Aí aqui, ó, conceito geral, é descrito um lugar de, entre aspas, fogo inextinguível, mas Mateus 3,12, e de, entre aspas, trevas, onde haverá, entre aspas, choro e ranger de dentes, Mateus 22,13. Esse é o lado do inferno. O purgatório, a igreja católica, né? A maldita igreja católica. A palavra entre aspas purgatório em si não está escrita na Bíblia, mas a doutrina católica está fundamentada em passagens que sugerem a purificação após a morte. Quando eu digo maldita igreja católica, porque Jesus está vivo. Aí todo domingo matam Jesus, corpo sem Jesus. Se Jesus está vivo, porque fica na igreja católica é a mesma coisa. O corpo sem Jesus, corpo sem Jesus. Certo? Por isso que eu digo maldita, que eu saí desse caminho e estou livre. Deus me tirou de lá.
Tô feliz, certo? Tô falando com meu irmão, tô na igreja dele, e ele me colocou nessa igreja, sei lá se ele me mandar sair. Então quem não gosta de falar da maldita mesmo igreja católica, essa maldição que foi 48 anos na minha vida, certo? Minha mãe morreu, coitada, sofrendo dela na imagem, certo? Miserável que tormentou a vida dela por anos. Vamos adiante, não vou deixar me levar pelas emoções, não. A base bíblica católica, parentes, apareceu aqui da passagem como 1 Coríntios 3, 13 a 15, fala de obras provadas pelo fogo, onde alguns serão salvos, alguns também, né? Homens e mulheres. Ele parece como que através do fogo. Outro texto frequentemente citado é Mateus 12:32, que menciona um pecado que não será perdoado, entre aspas, nem no presente século, nem no futuro. Que pecado será esse, né? Indicando a possibilidade de perdão e purificação de certas faltas no além. Olha, nós somos falhos. Eu, você, qualquer um. Ninguém é perfeito. Mas se você sair da casa de Deus, né? Igreja, porque Deus não habita em nós, né? Casa de Deus, diga assim, igreja, para a gente comungar com os irmãos, confraternizar, ouvir a palavra de Deus. Mas ali não é casa de Deus. Deus não habita em templo, terreno. Daniel aqui, ó. É a profecia, né? Que uma rocha derrubar aquela estátua lá, feuza que tinha lá, do rei lá, certo? E Deus não habita em tempos de feito por mãos humanas, não, certo? Mas botando na igreja séria é, certo? Então aqui fala, cadê? Onde foi que eu parei? Ah, o objetivo. Diferentemente do inferno, que é um castigo eterno e definitivo, o purgatório é uma purificação temporária. Quem entra nele tem a garantia de que alcançará a glória celestial após estar totalmente purificado. Isso eu não sei. Eu não vou nem tocar nesse método, que senão vai gerar polêmica. Eu não gosto de polêmica, não. Chega de voo na minha cabeça, já não basta as condições que eu tenho. Então, aqui, ó, visões diferentes nas tradições. Igreja Católica acredita que o inferno é o castigo eterno para os que morrem em pecado mortal. O purgatório atua como a etapa final de purificação para os que morrem em estado de graça, mas com pecados veniais ou penas temporárias a cumprir. A instituição que as orações em missas pelo falecido ajudam a aliviar as almas do purgatório. Eu estudei essa heresia, tem muita heresia na Igreja Católica, tem. O protestantismo barra evangélicos não reconhece o purgatório, crendo que após a morte existe apenas o céu ou o inferno, e que o sacrifício de Jesus na cruz perdoa completamente todos os pecados do cristão da cristã. Para essas vertentes, o Sheol barra Hades é um estado de espera e o inferno, entre parênteses, Gina, é o destino final e eterno dos rejeitam, né? Dos que rejeitam a salvação. Para entender mais sobre a perspectiva histórica e exegese desse destino, consulte os detalhes dogmáticos explicados pela Igreja no catolicismo da Igreja Católica. Isso aqui eu não sei. Isso não me convém, não. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui que eu estava pesquisando. Eu baixei a internet. Desculpa vocês católicos aí, eu já fui e saí dessa maldição da minha vida. E realmente é maldição. Você está num lugar onde você, entendeu? Não sente bem e você não sente a presença de Deus. A Igreja Católica nunca sentiu a presença de Deus, não. Eu vi aquele negócio dominical de estar lá, tudo de branco, primeira comunhão, tudo, mas assim, nada foi de bom para minha vida, não. Então agora apagou isso aqui, ó. Cadê? Esse notebook aqui não é meu, mas ele é problemático, bichinho. Bem, então sai pro purgatório, certo? Você está caminhando no mundo, está caminhando pro purgatório do inferno, né? Você é quem sabe que caminho vai seguir. Eu, o pastor, diz na igreja o seguinte: o mundo é uma via duas mãos. Você que sabe andar nele. Então você se perde, certo? O caminho é, Deus diz, vai para esse caminho. A porra, não, vou para esse caminho. Aí Deus vai para esse caminho. Porra, não, eu quero ir para esse caminho. Aí Deus, não vá. Aí Deus deixa. Se você quebrar a cara, eu tá reclamando, ah, porque Deus não permitiu que eu fizesse essa besteira. Aí se arrepende. Aí você prefere andar no caminho do mundo, que é céu e inferno ao mesmo tempo, né? Porque depende do caminho que você anda.
Aqui embaixo vai viver só inferno, não tem pra onde correr não, certo? E esse negócio de purgatório, que passa falando na igreja, sobre isso, eu não gosto nem de entrar nesse tema de purgatório. Que é polêmica, é muita dor de cabeça e muito questionamento. Mas o inferno existe, certo? O inferno existe. O Sheol, né? É muito lá fundo debaixo da terra, que ninguém consegue chegar lá. Não é uma broca furadeira que consegue chegar lá. Então, fundo que é, certo? É como um buraco sem fundo, certo? Só tem fundo com uma certa medida, de um certo, passando de um certo, né? Medida aí, tem entrada, mas não tem saída. Eu lado de cá, os que morreram. Meu amigo Jesus está lá com minha mãe, as pessoas que eu amo. Do outro lado, os que infernizaram a vida da minha mãe, infernizaram a vida de gente boa, o rico que, né? Maltratou Lázaro, tá do lado escuro. E no meio grande abismo, que nem um nem outro passa. Aí a humanidade hoje em dia, o povo desigrejado, né? Como dizia antigamente, certo? Prefere o caminho do mundo, as coisas maravilhosas, bem materiais. Agora vê só, eu estou aqui doente, estou aqui sobrevivendo e não, nunca tive ganância com dinheiro. Quem me conhece, meu amigo Rota Lima, as pessoas que me conhecem do colégio, minha família, meus amigos, pessoa da igreja que me conhece, era uma pessoa que se doa a qualquer pessoa, uma pessoa tão boa, mas foi muito besta, certo? E já vi muito céu e inferno na minha vida. E nem por isso eu vou estar aqui metendo pau em ninguém, que igreja católica, certo? Para mim, certo? Foi o pior lugar que eu frequentei, certo? Foi o pior lugar, porque todo mundo matar Jesus, rapaz. Povo sangue é Jesus. E o povo católico nem lê a Bíblia. Eu li aquela Bíblia vermelha, 1400 e poucas páginas, certo? Quase um ano para ler. Aí vou ver a diferença da Bíblia católica, da igreja que Deus me colocou para servir. Não que eu escolhi sair da igreja católica para servir o mundo. Não, nem igreja eu tinha mais. Depois que eu saí da igreja católica, não tinha igreja, não. Eu queria saber da igreja, certo? Aí Deus que tocou no meu coração, me tirou do lamaçal do pecado. Estou aqui fazendo aquilo que Deus manda, não o que eu quero. Mas se vocês católicos aí feito o PT, esse povo, né, maldito do PT, a maldição do PT no mundo, certo? Se quiser encontrar no caminho do mundo, continue no caminho do mundo, não tem nada a ver com quem está no caminho errado. Mas se eu puder orientar as pessoas, ó, procure a igreja de Deus, certo? Igreja nenhuma Deus habita, não. Deus não está ali dentro de igreja, não. Você senta a presença do Espírito Santo, como estou na igreja que ele me colocou assim, certo? É uma igreja abençoada. E chega lá, de outras igrejas que se decepcionam, vai para lá. E é referência de igreja séria. Igreja perseguida da reforma protestante. Essa é a igreja de Deus, onde o povo aprende disciplina, aprende que é ser heresia, aprende que esse jornalzinho no aniversário é enganador, que essa igreja adorar é suas poderadeiras, essa igreja da profecia aqui na mostardinha. Profecia não existe, não, a profecia inventaram o nome igreja da profecia, entendeu? Estão criando tudo igreja. Esse tempo de Salomão é tudo idolatria. Entendeu? Então sai desse caminho. Senão você vai viver céu, inferno e, se brincar, purgatório da igreja católica, né? Eles dizem que é purgatório, mas eu não gosto de falar dessas coisas, não. Agora eu tô aqui orientando você, tá sem fé, tá sem esperança, não tem igreja, tá igrejadas, se decepcionou com a pessoa da igreja, com o dono da igreja, e não, que é Deus, né? Porque o Deus não é muita igreja, é o pastor, né? O pastor é dono da igreja. Se você não é dízimo, certo? Você é uma marca pro inferno. Só você não tem dever de pagar o dízimo. É dízimo, não é 20% não. 20%. Aprendeu tudo que você tenha, que Deus vai dar em dobro. Queira de Deus que é seu. Deus não deve nada a ninguém, nós merecemos o inferno, todos nós. Depende de ser homem, mulher, crente ou não, nós merecemos o inferno. Se Jesus tivesse para a cruz, nós estávamos no inferno. Não no purgatório, no inferno. Entendeu? Então, se te duvida aqui, é orientar. O que eu aprendi com dois pastores na igreja, o povo da igreja que eu estou não aprendeu com um. Tem gente ainda que está com o pensamento lá querendo bênção, mas que toda vez que é Jesus. Nós estamos aqui, esse mundo é transitório, estamos de passagem, não são passagens terra estranha. Peregrino terra estranha, certo? De vez em quando eu converso com o meu amigo seu Bob lá na gráfica dele, né? A gente vê sobre isso, Fernando. Você dorme com dinheiro, com luxo. Morre e fica tudo aí, ó. Adoradores da besta, certo? Vão adorar a besta. Então esse povo tá também no inferno. Vamos tirar o purgatório mesmo, vamos descer só o inferno, certo? É. Aí a pessoa quer ver céu na igreja, mas sai da igreja vai ver inferno lá fora da igreja.
quê? Chegou, estava há muito tempo na igreja, tem gente tanto antigo na igreja, 40, 50 anos, mas não aprendeu nada. O pastor disse sentou pregação. Continue na igreja. O povo, 40, 50 anos na igreja, não aprendeu nada. Leu a palavra, leu, mas não aprendeu. O que adianta ler a Bíblia e não aprender? O povo velho, burro, ignorante, dentro da igreja. A pessoa dessa aprendeu o quê? Nada. Não aprendeu nada. A gente tem mais tipo de igreja que eu, que saiu de lá, tá fazendo burrice. Aí vai ver o inferno no mundo. Esquece o purgatório. Entendeu? Vai ver o inferno no mundo, certo? No mundo, se a pessoa não souber nada no mundo, despreparado para o mundo, principalmente a tal da mulher, a tal da mulher, né, que cai do mundo. Ah, tem marido, tem filho, tem ninguém, sou sozinho, eu vou vir meu trabalho, meu esforço, meu suor, nada é merecimento seu. Isso aí fazendo um favor. Ele não tem mais favor a mim, você a ninguém, não. Você faz um favor, dando a você saúde, você estava abrindo porta, janela para você, chegar onde ele quer colocar você. Agora você aproveita a bênção de Deus para fazer coisa errada quando começa a melhorar a situação. Aí você afasta da igreja, abre da igreja, certo? Quer fazer o que quer, a vida é minha, faça o que eu quero, Deus não é ninguém, você deve a satisfação a Jesus. Se você é um crente ou uma crente, mesmo desigrejada, tem pouco Jesus em você, você deve ser um filho de Deus que morre abraçado por você, por mim, por todos nós, certo? Então você quer dar o caminho do inferno, continue no erro, certo? Passando na igreja, certo? Vamos para lá, não fala de purgatório, é céu e inferno, pronto. Não fala desse negócio de purgatório, não. Porque gera polêmica, aí negócio de falar de purgatório, eu tô lendo aqui, né, o que eu pesquisei. Mas a partir do momento que Deus me tirou da igreja católica, que é um lugar de adoração, de imagem, que Jesus não pediu para dar, a mãe de Jesus disse para adorar o filho, não adorar ela. A mãe de Jesus tem nada a ver com a história. Ele não sente tudo, o pastor diz na igreja. Mas, pô, bota foca, mas ele está adorando a mãe, está adorando o filho, é mentira. É tudo mentira. Eu soube a Bíblia toda, a vida toda, até meus 48 anos. Vou fazer agora 63 anos, nem parece, né? Sou novinho, na flor da idade. Certo? Mas eu tô aqui metendo pau no que eu vejo que é errado. Daniel podendo aqui, ó. Veja o vídeo. Daniel profetizando o fim dos tempos. Veja na internet, isso é mentira não. Não é invenção não. Agora também que ele fala da questão do dízimo. Certo? O que ele fala? Então é isso. Estou falando aqui sobre purgatório, céu e inferno. Vou botar só o título, céu e inferno. No purgatório é o risco. Certo? Não é medo não, que eu não tenho medo, eu estudei isso. Mas é desagradável falar de purgatório, né? Que isso é no tempo de Calvino. Certo? É, esse tempo de Calvino aí, eu não gosto de falar essas coisas não. Mas o que eu estou abrindo aqui a mente de vocês é para vocês a realidade. Se você está fora da igreja, está caminhando no mundo, fazendo o que não deve, você está indo para o inferno. Não é que você vai para o inferno, você está indo. O caminho do mundo é traiçoeiro. Está indo para a mulher. Isso aqui outras vezes. Pô, Félio, botar esse negócio estava tão bem, estou sem falar essas coisas. Não, mas tem que abrir a mente. O mundo hoje em dia é ilusão, não vai celebrar. Principalmente para a mulher, que você sabe que lhe agrada. Não, você vai ter um homem rico, você vai ter vários filhos, vai ter uma vida boa. Não é assim não, meu amigo, funciona não. Ele diz como é que vai ser a nossa vida, é Deus. Ele traçou o destino de cada um de nós. O meu, de todos nós, certo? Nosso destino é traçado por Deus. Um dia desse tinha 28 visualizações. Será que eu tenho mais? Só que, assim, os meus vídeos foi pessoas que estavam realmente precisando ouvir coisas que chocassem, entendeu? Abrisse a mente, ela acorda para Jesus, não é isso não. Dólar ter o dinheiro, as coisas no mundo, imagem, luxo, bel prazer, viagem para os Estados Unidos, conhecer um lugar que você nunca foi, entendeu? Não, não, não é isso não, certo? Eu tô aqui orientando as pessoas, eu não caí em erro, certo? Minha vida foi um erro. 48 anos na igreja católica, não aprendi foi nada. Tive primeira Eucaristia, mas eu sabia, pô, todo domingo. Não, seu sangue com Jesus, todo domingo matando Jesus. Jesus está vivo, rapaz. Certo? A igreja católica distorce um bocado de coisa. Eu vim aprender isso na escola dominical da igreja que eu estou, certo? Mas com a questão do purgatório, venda de indulgência. Veja o filme para você ver o que a igreja católica fez, vendendo salvação para ir para o céu. Veja aí se é mentira minha. O bem que falei disso, esse filme é a igreja católica. Não, mas dentro da outra, não, é a mesma coisa. Você não sabe o que acontece embaixo do porão do Vaticano. Tem vídeo aqui mostrando. Se você quiser acreditar, acredite. Eu mesmo fico meio assim. Mas eu vejo. Quebra a gente, aumenta a gente. Eu não posso ter mente cauterizada não, para falar da palavra de Deus não. Mas aqui eu não estou querendo criar nova seita, uma nova ordem, menos ainda. Estou falando aqui que eu aprendi na casa de Deus. Igreja séria, igreja do melhor para que você aprender.
certo? Eu tô aqui sobre a produção de Deus, porque se, entendeu? Amanhã depois alguém quiser me agredir na rua, tu falasse mal na igreja católica, eu disse, não, tô falando aqui que eu pesquisei, certo? Agora eu saí de lá, eu vi que eu passei lá 48 anos. Eu era da igreja católica, certo? Mas eu não vi nada de bom na minha vida. Minha vida só andou pra trás. Aí Deus agora me tirou de lá, não, você vai sair daí. Aí fiquei sem igreja. Saí da igreja católica, fiquei sem igreja, desgrejado. Não tinha nada com a igreja, tava ali atrás de bênção. Por isso que eu queria a igreja católica. Por falha financeira, tudo. Quando eu consegui, aí caí no mundo. Aí depois Deus me tirou, me levou para a igreja dele. Estou lá até hoje, estou aqui aprendendo a evangelizar. Vai quase 22 minutos de vídeo, mas eu estou querendo absorvente. Não vou não. Qual é a igreja que eu posso vir, cara? Procura a igreja da reforma, protestante, certo? Igreja de Deus. Nossa igreja tem igreja católica, a igreja aí dizem que é igreja de Deus, mas é aquela igreja, né, que tem, certo? Tem pessoas que não gostam nem de falar essas coisas, sabe? Umas igrejas aí que tem aí que é dos gays. Cuidado com essas igrejas, viu? Não, aí essas igrejas ficam dizendo, não é que você vai ser rico, cuidado, porque isso não é igreja, não, isso é ser de Satanás, tudinho. Mas se eu me engano, faz o seguinte, se eu me leva para a igreja tua, essa igreja que fala frequenta, me leva até lá. Eu quero conhecer. Aí Deus vai direitinho, até lá. Me leva, porque meus passos até essa igreja que tá. Você mora aqui por perto. Mas tem ela em todo mundo, cara de baixo tem, a mesma igreja que eu estou tem. Você procura Camaragibe, procura Nas Graças, procura em qualquer outro lugar. A mesma igreja que eu estou tem. Tem na Madalena, aqui perto do. Né? Certo? Aí você vai lá, oi para o pastor, medita, pô, essa igreja que tá frequentando. Será que é essa igreja? Deus vai mostrar se é. Se for, ele leva você até lá, essa igreja que foi frequenta. Agora só que tá lá no bairro que ele mora. É todo ele mora, certo? Mas me leve sempre para a igreja tua. Eu quero aprender o que é realmente ser cristão, certo? E o mundo é só decepção, meu amigo. É amigo, é família, é tudo, você sempre com todo mundo. Até com o amor. A pessoa amada ali traz, ele engana, né? Usa e abusa de você. Certo? Os amigos traiçoeiros, como eu tenho também. Já escutei com um. Já das cachaças, aperreado. Certo? Eu fiz que nem vi. Aí lá é o carro. Deus abençoe a vida dele. Que ele não morra na cachaça. Mas procura a igreja de Deus. Certo? Não fique nesse negócio de. Entendeu? Querer bênção de Deus, não. Queira ir para a igreja de Deus, aprender o que é a vontade de Deus na sua vida. Aí você vai vencer. Agora é tudo no tempo dele. Não quero pensar de Deus, não. Então, por aqui, desculpe se eu falei mal da igreja católica. Certo? Pra mim não serve pra nada. Até que Deus me tirou de lá. Não sabe por que eu quis, não. Porque Deus me incomodou. Saia. Não é pra você, não. Deus vai mostrar quando é, quando não é pra você. Dita a igreja do Senhor. Cuidado. Boa noite.